Eu nasci em Ouro Fino, no sul de Minas, em 1937. Né? E passei minha infância lá e o começo da juventude. Eu sou filho de um médico e professor e de professora. E o meu pai era diretor, além de ter a clínica dele, era diretor da escola normal que ficava em frente da minha casa. De modo que eu tinha campo de futebol à disposição, com meus amigos logo em frente de casa, né? E passei uma infância muito agradável, porque não havia perigo naquela época, né? Não havia quase trânsito na cidade, e a gente podia frequentar as chácaras, os açudes para nadar, e armar cabana no meio do mato, e buscar fruta, de modo que foi uma infância muito agradável. Eu tinha acima de mim 5 irmãos. Mas quando eu dei fé por mim, os meus irmãos já estavam fora, porque em Ouro Fino só tinha até o ginásio. E para continuar o estudo tinha de sair da cidade. Então ia geralmente para Campinas ou São Paulo. Então meus irmãos, homens, foram para Campinas. E logo depois deles terem passado por Campinas foi a minha vez. Aí eu já tinha feito o ginásio em Ouro Fino, né, muito bem feito, aliás, era um curso de nível muito bom, mas não tinha continuidade. Aí eu fui continuar o estudo em Campinas, no Colégio Ateneu Paulista. E lá fiquei 1 ano interno, dos 14 aos 15 anos. No grupo escolar, minha professora, Dona Donica, percebeu que eu desenhava e me pedia para desenhar no quadro negro, né, os órgãos internos, aparelho digestivo, aparelho respiratório, carrapato, escorpião e essas coisas todas, e eu desenhava no quadro. Aí as outras professoras ficaram sabendo, né? Então me chamaram para ir na sala também desenhar essa parte didática, né, de ciências naturais. E depois também se repetiu isso no ginásio. Quando eu fiz o ginásio, eu passei a fazer história em quadrinhos, né, com assuntos da sala, né, da turma de amigos, né? De modo que eu não tive aquele hiato que geralmente o jovem tem, que desenha até os 12, 13 anos, depois para. Né? Eu não, eu continuei. Amigo, todo mundo achava que se a gente desenhasse, a profissão era arquiteto, era ser arquiteto. Né? Mas eu não podia nem pensar no assunto, porque até hoje eu tenho uma certa hoje se usa o computador, né? Mas eu tinha uma certa rejeição para o desenho técnico. Desenhar com régua e medidas e transferidores e compassos e tudo aquilo, né? Eu não aceitava muito. Em 1953. Né? Eu vim para Belo Horizonte e fui estudar no colégio municipal. Tinha uma solidão terrível, porque eu vindo do interior não conhecia ninguém de Belo Horizonte. Eu tinha parentes aqui, né, que me deram algumas informações, etc., sobre a escola do Linhar, etc., mas eu não tinha um contato direto. Então, eu desenhava baseado em revistas que chegavam. Então, teve uma época que eu tive uma oportunidade muito boa, foi de copiar os desenhos de Portinari, que eram trazidos semanalmente pela revista Cruzeiro, né, da obra de Zé Lins do Rego, Cangaceiro, né, que eu reli recentemente. Então, através daquilo, meu desenho até ficou influenciado muitos anos, né, ou pode-se dizer até hoje, né, influenciado por aquele tipo de desenho de preocupação social, né, de registro do povo brasileiro. Eu era talvez o único da sala minha no colégio municipal que não trabalhava, que só estudava, né, porque todos eram trabalhadores, trabalhavam durante o dia e estudavam à noite. Então, eu me aproximei naturalmente deles, que eram colegas de sala, e fui para acompanhar nos seus programas, né? Então, eles iam muito em bairros afastados, em quermesses, em festas em bairros afastados, e principalmente num clube da Rua Curitiba, que era o Clube de Sargentos, né?
onde tinha domingo dançante, né? Começava a dançar durante o dia de domingo. E a gente ia muito lá. E frequentava também, né, no final da noite, o Café Palhares, né, para comer o famoso carol, né, cachaça, arroz, ovo, linguiça, né, para finalizar a noite. E então eu tinha, através desse pessoal que tinha conhecimento da noite, eu passei então a frequentar essas coisas, inclusive a parte boêmia da cidade, né, os cabarés também, que a gente ia e não tinha dinheiro para aguentar, então pedia uma cerveja para 4 e o garçom ficava insistindo com a gente para pedir mais. No fim tomava a garrafa da gente e a gente ainda deixava um tiquinho no fundo para dizer que ainda tinha, né? Mas o garçom impaciente tirava aquilo, nós ficávamos sem bebida na mesa e tinha de ir embora, porque ninguém tinha dinheiro para pagar, porque era muito caro. Mas a gente frequentava o ambiente, porque tinha música, tinha mulher para dançar, tinha orquestra, né? Uma orquestra muito boa. E então era isso que a gente fazia. Isso era na zona boêmia. Era Rio de Janeiro com Santos Dumont, com Guaicurus, por ali assim. Logo depois, me preparando para o vestibular, etc., eu entrei em contato com a Escola Guinhar. Estava em casa ainda, naquele período de solidão, né? Sem contato com outros artistas, e desenhando, né? Baseado em revistas, essas coisas todas, mas já produzindo um trabalho próprio, não era mais cópia, né? Era um desenho que eu já produzia com os meus próprios meios. E então eu fui no Edifício Guimarães, que eu estava fazendo uma exposição de desenho dos alunos da Escola do Parque, que era a Escola do Guinhar. Aí eu fui lá e devagar olhei por trás dos quadros e vi como é que eles faziam passepartout, porque eu não conhecia, não sabia fazer passepartout. Então eu fui em casa, passei na papelaria, comprei os papéis, fiz os passepartout e entrei concorrendo ao salão da prefeitura. E para minha satisfação e surpresa, eu fui aceito com 4 desenhos e recebi por eles menção honrosa. Então aquilo foi um alvoroço na colônia ouro-finense, né? E o pessoal todo, no dia da inauguração, dia 12 de dezembro de 55, o pessoal todo foi atrás e nós ficávamos em frente do meu quadro, né? Eu recebendo os cumprimentos na frente do quadro, né? do meu quadro. Nisso se aproxima o Gavino, né? O Dado Filho, que era o líder da Escola do Parque, da Escola Guinhar. Ele era o presidente do diretório e liderava a escola, porque a escola estava acéfala, não tinha professores, uma equipe de professores, uma organização didática mais organizada, né? Era um ateliê livre e o Gavino que conduzia aquilo. Aí o Gavino me convidou a frequentar a Escola do Parque, né? Então, no outro dia, eu já estava indo lá, né? Indo lá para encontrar com o pessoal. E nesse mesmo dia, à noite, na inauguração, eu já conheci o Wilde e a Yara. Já conheci os dois. E no outro dia eu já estava na Escola do Parque ajudando a arrumar, varrer e carregar móveis e organizar as gavetas, etc., para o próximo ano letivo. Olha, na Escola Guinhar tinha alguns alunos que tinham uma preocupação assim, com esse aspecto social, principalmente por causa da gravura, que tinha uma mística, né, de ser uma arte popular, porque ela se reproduzia, podia ser distribuída, né, a várias pessoas, não era uma arte considerada burguesa, que só um colecionador que possui, né? Então isso levou muitos dos artistas daqui a desenvolver termos sociais, como a Yara, por exemplo, que se preocupava com o ambiente do circo, né? Havia uma Martins que preocupava também com o problema de favelas, né? E no caso eu também, embora não fizesse gravura ainda nessa época, eu me preocupei exatamente com as festas populares, né? E
Aí veio a onda abstracionista, não é? Que engolfou todo mundo e poucos puseram a cabeça de fora. Foi todo mundo, até o Will de Lacerda, Chanina, e todos tentaram, né, incursionar pela arte abstrata. E eu peguei e finquei pé no que eu estava fazendo mesmo e nunca fiz um quadro abstrato até hoje. Né? Não é que tenha objeção, não, é uma questão de temperamento e de coerência. Logo que começou o ano letivo, né, eu conheci o Guinhar. E o Guinhar ele pelo menos na minha época, ele não dava uma aula regular. Ele mandava a gente desenhar e a gente trazia o desenho e ele comentava. Ele comentava o desenho, não acompanhava a gente, não. E ele a gente deixava os desenhos, né? E ele chegava de madrugada lá, porque eu chegava às 7h30, que muitas vezes eu que abria a escola, e ele já tinha passado por lá. E tinha deixado um bilhetinho em cima de cada desenho. Em cima de um desenho ele dizia assim: precisa melhorar a Chura, assinado Tintoretto. Né? Precisa escurecer o lado superior esquerdo, assinado Da Vinci. Então ele assinava o nome de grandes artistas e botava aqueles bilhetinhos em cima do desenho do pessoal. Né? Então ele aparecia irregularmente, não era todo dia que ele ia, né? Mas ele tinha uma função muito importante de ser mentor. Em torno dele se formava um grupo coeso, né, com os mesmos objetivos. Ele não precisava ser um professor regular de sair corrigindo desenho, que a turma conhecia, adotava o método dele, não é? Um método de trabalho que era bastante conhecido, e ele então fazia esse papel de mentor, né? Em torno do qual girava um bando de jovens querendo se iniciar nas artes plásticas. Ele não admitia o uso da borracha, né? E depois eu mesmo, em cima disso, fiz uma teoria, anos e anos depois, eu já professor. Ele não admitia, então, o uso da borracha. Então, um lápis mole, né, da série B, você pode corrigir. Agora, da série H, não dá jeito de corrigir. Então, usava até 7H. Né, um lápis duríssimo em cima do papel canson, ele deixava suco. E se você errava, você tinha de conviver com o erro, porque não tinha jeito de corrigir. Né? Então, todos nós éramos obrigados a trabalhar, e eu tirei muito proveito disso, que eu fiz uma série de desenhos que hoje estão no Museu da Pampulha, baseado, todos eles, com essa técnica, né, de sulcos, né, que ele não pode nem ser fotografado praticamente, porque não se enxerga nada, a não ser virando o papel de lado, você vê os sulcos iluminados. Né? A Yara Tupinambá trabalhava muito nessa época, se eu não me engano, ela trabalhava com o tema de circo. Né? São aquelas figuras do circo, e ela fazia a xilogravura. Né? O Chanina, como sempre, desenhava essas figuras femininas, né, que ele desenha até hoje, pinta até hoje, e ele tinha uma característica interessante, que ele desenhava com papel no chão. Sabe? Punha o papel no chão e desenhava assim, não usava a prancheta. Né? Tinha o Gavino Mudado Filho, que era um dos precursores do concretismo. O Gavino desenhava com régua e compasso. Eram desenhos virtuosísticos. Né? O Vicente Abreu, que fazia também figura humana e também paisagem de Ouro Preto. Né? Tinha o Will de Lacerda, que desenhava, que pintava
paisagens do Parque Municipal e de Ouro Preto. Né? E tinha a Vilma Martins, que, como eu disse já antes, ela também ela trabalhava na revista Alterosa, juntamente com o Jarba Juarez, que fazia figura humana como eu, e a Vilma, e o Eduardo de Paula, que também fazia parte da turma. Essas, em tese, eu posso estar esquecendo, assim, mas era a turma mais reunida, né? Mais regular, né? Que se reunia mais, e tinha outros que frequentaram e abandonaram a coisa. Eu já era um aluno veterano, né? Quer dizer, não era nem aluno, era um veterano, né? Da escola, e frequentava o ambiente nosso, romântico, boêmio, né? Nós dávamos festas incríveis, sabe, na escola, que nunca, jamais fizeram igual, né? E baile, fantasia, e improvisações, e uma vida boêmia muito interessante, que todos os sábados a gente fazia uma festa. Quando eu entrei na Escola de Belas Artes, né, eu quase caí duro para trás, que parecia que eu estava entrando numa gruta de Lascaux, sabe? Porque as paredes todas eram pintadas com reprodução de quadros de Braque, Picasso, né? Então era uma gruta, sabe? Toda pintada. Esse ambiente se perdeu. Inclusive tinha uma parede onde toda bobagem que era dita era escrita pelo autor da bobagem e assinada embaixo, né? Eu, por exemplo, fui o autor de uma, né? Eu disse que Chagall não sabia pintar, né? Uma bobagem homérica, né? Aí me fizeram escrever lá, Chagall não sabe pintar, assinado Álvaro, né? Então, era assim, um ambiente muito descontraído, muito bom, né? E lá, então, eu estava frequentando lá e também frequentava lá, também dava aula lá, o Jefferson Lodge. Então, segundo o próprio Lodge, ele me viu participar de uma discussão sobre arte e achou que eu poderia dar aula por causa dos argumentos que eu estava usando. Então, me convidou a levar um dossiê, né, para a Escola de Arquitetura, e eu colecionei os meus desenhos, principalmente de figura humana, que eu desenvolvia junto com o Wilde. A gente desenhava sábado com modelo vivo e tinha as nossas sessões de modelo vivo, e eu tinha uma boa coleção de desenhos de modelo vivo, então eu levei para a Escola de Arquitetura e fui contratado professor de modelo vivo em 1959. Eu estava com 22 anos de idade e fui enfrentar uma turma na qual talvez eu fosse o mais novo da turma, né? Os alunos, acho que todos eles tinham mais idade que eu. Tinha de ir de terno e gravata. Eu falava que a gravata atrapalhava, corrigir os desenhos, né? Mas eles falavam, não, tem que ser de gravata, não tem jeito, porque a gravata caía em cima da prancheta, né? E atrapalhava, aí tinha que enfiar a gravata dentro da camisa. Mas então, aí eu comecei a dar aula lá e estava havendo uma briga horrorosa dos alunos de arquitetura com os alunos de belas artes. Porque, pelo que fizeram os alunos, entrada dos alunos de belas artes, acho que 30 por ano, e com 5 anos de duração o curso, teria mais alunos que da Escola de Arquitetura, em pouco tempo. Aí os alunos de arquitetura entraram em greve, houve uma greve nacional, né, apoiada pela UNE, e que expulsaram o curso de belas artes da Escola de Arquitetura, que a direção da Escola de Arquitetura, então, alugou um andar no edifício na rua Tupisco, São Paulo, e lá o curso de Belas Artes foi transferido para lá. E lá também foi uma época boa que nós saímos da influência da Escola de Arquitetura e pudemos, então, começar a constituir um corpo docente feito de artistas, né? Aí foi para lá. A Yara, por exemplo, que não era
do início da escola, foi a Yara, né? O Haroldo Matos foi desde o início, que ele era professor também da Escola de Arquitetura, o Herculano Campos, né? E outros, de forma que nós fomos criando uma coletividade de artistas, porque antes dominava a escola arquitetos, né? Então, com isso, nós tivemos um peso maior de artistas e a Escola de Arquitetura depois retirou o apoio que dava, com razão, porque nós já não éramos um curso da Escola de Arquitetura, nós éramos um curso de Belas Artes. Aí fomos para Pampulha, para os depósitos de cimento, de material de construção na Pampulha. E lá adaptaram o espaço e a escola ficou lá, se eu não me engano, de 63 a 72, né, nesses galpões onde a escola se estruturou finalmente, né, até passar para o prédio definitivo. Talvez ninguém, ou pouca gente saiba, como nasceu o Festival de Inverno. O Haroldo Matos, ele viu uma reportagem chamado Belas Artes Pinda Dolores, que é sobre um projeto da Escola de Belas Artes da Argentina, de Buenos Aires, eu acredito, que resolveu ir para um vilarejo abandonado e recuperar o vilarejo pintando as fachadas das casas, etc, etc. Isso aí entusiasmou o Haroldo, que queria fazer o mesmo com Ouro Preto. Daí eu acho que veio a primeira ideia que ele teve de fazer o Festival de Inverno em Ouro Preto, porque a gente ia periodicamente em Ouro Preto desenhar. E a turma toda de alunos, né, se esparramava pela cidade, a gente desenhava e voltava a Belo Horizonte. Ou então passava o fim de semana também, esparramado pelas repúblicas, e desenhava e vinha embora. Então ele resolveu fazer uma série de cursos que o pessoal desenhasse Ouro Preto e ficasse lá em Ouro Preto. E acontece no mesmo época, a Berenice Menegali estava pensando a mesma coisa com a música, de reunir para cursos intensivos de férias. E daí nasceu o primeiro Festival de Inverno de 1967, já ligado ao FMG. Era a Escola de Belas Artes, né, da UFMG, e a Fundação de Educação Artística, que não era da UFMG. Né? Então se reuniram, adquiriram os meios, né, conseguiram os meios, e foi feito o primeiro Festival de Inverno. E nós ficamos espantados com a repercussão que teve, porque através disso nós conhecemos alunos de Pernambuco, do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina, Paraná, Espírito Santo, Peru, né, Argentina. Começou então a vir muita gente para o Festival de Inverno. E com isso nós conseguimos a primeira comunidade artística nacional e com ramificações internacionais. Né? E aquilo chamou a atenção da polícia política. Então começou, logo no ano seguinte, 68, começou a espionagem e a infiltração de elementos da repressão misturado com estudantes, principalmente nos bares e tudo, mas só que eles tinham uma característica, eles eram reconhecidos imediatamente, né? Até eu falava, né? Até o medalhão que eles usavam era levinho, né? O dos hippies era um metal pesado, né? E eles usavam aquele de fantasia, assim, né? De levinho demais. E também uma vez deu um frio abrupto, choveu e nevoou todo, e eles tiveram de se vestir com as japonas da polícia, né? Aí não tinha jeito, você via que eles eram militares mesmo, né? Que eles usavam a mesma japona, todos eles iguais. Mas eles então sentavam, né, ao lado da gente, tentavam puxar a conversa da gente, ver se a gente consumia droga. Então, aquilo o festival, eles estavam doidos para ver se pegavam alguém do festival em situação de desfavorável, né, para atacar o próprio festival, porque eles sabiam da força que o festival tinha entre os jovens do Brasil inteiro.
Então aquilo ali era um congresso, mesmo que o festival de hoje não tem, nem porque não tem motivo de ter também, mas naquela época era uma oportunidade de trocar ideias, né, e informações sobre a Revolução. Então, por exemplo, na minha sala, de vez em quando os alunos iam lá, fechavam a janela, fechavam a sala, paravam de desenhar e iam discutir política, né? E era uma unanimidade, né? Quando, por exemplo, eu não sei se foi 67 mesmo, ou 68, não sei se foi 67, que quando o Castelo Branco teve um acidente de avião, eles chegaram na sala e falaram isso, eles jogaram papel para cima, etc., fizeram a maior festa, embora fosse um fato trágico, né? Então, era um festival de resistência e a polícia procurava ver se achava um bode expiatório para mostrar para a sociedade que o festival era um corruptor, né? Que eram os subversivos que faziam o festival. Mas não conseguiram. Né? Não conseguiram. Conseguiram fatos isolados, de alguma coisa isolada assim, mas houve esse papel da repressão, mas que não teve consequência maior. Eu tinha a intenção de fazer desenho animado. Sempre eu já havia tentado, junto com o primo meu, Mário Luz Brandão, fizemos as primeiras experiências de animação, né? Em casa mesmo, com uma estativa de madeira, né? Uma câmera quadro a quadro. E nós fizemos o primeiro desenho animado só para ver a animação mesmo, como é que era. Esse primeiro era só um hominho andando na rua, sabe? Inclusive desenhava o cenário junto com a primeira célula, né? Não tinha transparência não, era folha opaca, então tinha de mover o cenário junto. Então deu certo, aí me chamaram para fazer um desenho animado para o Hospital Inconfidência, o Benito Barreto e o Fritz Teixeira Salles. Aí eles falaram, você faz? Eu peguei e falei, faço. A maior cara de pau, né? Aí montamos a equipe, eu, o Clóvis Loré, que era um aluno meu, e passamos a fazer a animação, fizemos 3 minutos, uma animação de 35 milímetros, né? E aqui só tinha uma câmera que filmava, e nós fizemos um desenho animado, todo ele, né, todas as células e tal, para ser filmado numa mesa. E lá não dava, tinha de ser filmado na parede, que era uma tituladora, uma máquina que só fazia título, sabe? Tinha um trilho e ela só focava título, né? Mas era o único quadro a quadro 35 milímetros que tinha aqui em Belo Horizonte. Então nós tivemos de segurar o desenho de cabeça para baixo durante toda a filmagem, né? Porque o desenho foi feito para ser feito numa mesa. Aí foi feito na parede, segurando na parede. E comecei a fazer pequenas vinhetas, né? Pequenas intervenções para a TV Itacolomi, né? Para os clientes das agências, etc. Né? Então fiz um que ficou muito conhecido, né? Que é Garotada do Brasil, venham todos, não sei o que e tal, e coisa do Banco da Lavoura, que era para vender o cofrinho do Banco da Lavoura, de poupança, né? De moeda, e vendia o cofrinho no Banco da Lavoura. Depois fiz várias aberturas de programa, né? E chegada de Papai Noel e outras coisas mais, mas não tinha para onde ir mais, né? Porque era caro, não tinha equipamento e era branco e preto ainda na época. E a gente desenhava e depois ainda dissolvia, punha na banheira o acetato de celulose, né? Punha na banheira para soltar o guache e nanquim e reaproveitava, né? Porque era um material muito caro. Então daí foi que eu falei, já que eu não posso fazer desenho animado, eu vou fazer teatro de bonecos.
eu ganhei uma viagem à Europa e a minha mulher já tinha ganhado uma bolsa. Um ano antes que eu, aí eu ganhei também. Aí nós pegamos e fomos para Paris, para estudar. E isso foi em 1969. E o ambiente estava péssimo na Escola de Belas Artes, com delações, com acusações, com interferência militar, e interrogatórios e tudo aquilo. E eu, felizmente, com a bolsa, né, eu consegui sair fora desse ambiente horroroso e passei um ano na França, né, e voltei em 1970, mas o clima estava ainda bem fechado, né? E para a gente conversar, mesmo era dentro de carro, com o carro andando, no Festival de Ouro Preto de 1970. Aí saía de carro, aí conversava dentro do carro. Falava, fulano de tal fez isso, fez aquilo, não sei o que, tal coisa, tudo com o carro andando em Ouro Preto, subindo, descendo ladeira, tal coisa, porque nos bares você não podia confiar em ninguém, não podia falar nada, né? Então a gente falava dentro do carro andando. Eu já havia tentado fazer o Giramundo umas 5 vezes, mais ou menos, aqui, inclusive na Escola de Belas Artes. E a turma começava muito animada e desistia. Então eu fui para a França e lá passei a frequentar o teatro de marionetes lá e vi como é que eles trabalhavam, com um elenco pequeno, né? E então eu peguei e adotei a mesma coisa. Eu, Tereza, minha mulher, e Madu, que era minha aluna, na Escola de Belas Artes, nós nos propusemos a fazer tudo, né? Então fizemos os bonecos, fizemos figurinos, fizemos cenário, o texto, e na hora das vozes nós chamamos os atores amigos para fazer as vozes e gravamos. E fizemos o primeiro espetáculo gravado, A Bela Adormecida. Sucesso para vocês, que são da sociedade burguesa, que vocês sempre pertenceram! Foi a segunda peça de Giramundo, foi Aventuras no Reino Negro. Era uma peça com preocupação ecológica, né, que na época não era ainda, 1972, não era ainda um motivo de tanta celeuma, né, de tanta discussão e tanta atenção dada pela mídia. Mas nós fizemos a história de 2 reinos, né? O Reino Verde e o Reino Negro, e o Reino Negro avançava sobre o Reino Verde através de queimadas. Então era uma história contra queimada, né? Era com preocupação assim, de manter a natureza, o meio ambiente, etc. Essa foi a primeira que foi inteiramente nossa, né? Quer dizer, não foi texto adaptado nem nada. E daí vieram outras, né? Depois dessa, né? Veio também o Saci Pererê, também, que era inteiramente nosso, que tratava do folclore mineiro. Depois veio Um Baú de Fundo Fundo, que foi a primeira peça que levou o Giramundo para fora de Minas. Contava a história de um palhaço que chegava com um espetáculo numa cidade, mas que o prefeito, delegado e promotor e juiz era uma pessoa só, e proibia espetáculo, não queria espetáculo lá, e dizia 1 dia de trabalho, 1 noite de sono. Era só isso a vida deles. Mas aí esse boneco nosso, o Libório, convence, né, de ver o espetáculo sai de dentro do baú, por isso chama um baú de fundo fundo, né, com músicas folclóricas e outras cenas e tal. É o Retábulo de Maese Pedro. Foi feito no Festival de Inverno, com a Orquestra Festival de Inverno. É uma pequena ópera de 30 e poucos minutos, de Manuel de Falla, sobre texto de Cervantes. Então nós montamos, eles propuseram que a gente fizesse os bonecos, e eles usariam atores. Aí nós fizemos o seguinte, nós propusemos fazer os atores serem bonecos também. Quer dizer, então fizemos bonecos de talhe humano, de tamanho humano, né? Foi a primeira experiência nesse sentido.
fizemos, né, com orquestra, que 3 cantores. E foi um sucesso tremendo. E apresentamos no Teatro Municipal do Rio de Janeiro, com a orquestra do Teatro Municipal. Né? Aí saiu no Fantástico, tal e coisa, tudo. Aí lançou o Giramundo, assim, para outros lugares. Ah, menino levado, e se o lobo te pega? O Ian Michalski, fazendo uma crítica ao retábulo de Maese Pedro, ele disse o seguinte: que pena que tanto esforço tenha sido feito para um texto estrangeiro. Aí a gente volta para casa, nós pensamos assim, ué, então vamos procurar fazer o próximo espetáculo com um texto extremamente brasileiro. Aí a Madu teve ideia de Cobra Norato. E Cobra Norato era uma obra da minha juventude, que tinha um amigo meu que tinha adoração pelo texto, e ele declamava Cobra Norato de maneira muito peculiar, muito interessante. Então, Cobra Norato, a figura principal, foi moldada, foi criada como se fosse uma cerâmica Carajá. Aqui tem cheiro de gente. Quem é você? Sou a Cobra Norato. Vou me amaziar com a filha da rainha Luzia. E à medida que a história se desenvolve, ele vem da Amazônia em direção ao leste brasileiro e se encontra com a cerâmica pernambucana. Joaninha Vintém, conte um caos. E depois, ele prosseguindo na viagem dele, ele ainda encontra com a cerâmica do Vale do Jequitinhonha. Taxa da folha comprida, não pia perto de mim. Taxa. Quer dizer, então, pela primeira vez, eu não sei se outro grupo tinha feito isso ainda, nós aplicamos um princípio estético de que aqueles bonecos eram uma verdadeira manifestação da arte popular brasileira. Bem no fundo da biblioteca morava o horrível poeta mongoloide. Rimava fungo com resmungo, mofo com estofo, podridão com escuridão. Guardava seus poemas numa mala velha, esquentava a sopa numa lata velha. Amava, quando amava, uma puta velha. O espetáculo é povoado por bêbados, políticos, outros personagens e uma prostituta, que sou eu. A Bidula não viu nada, a Bidula não vê nada, a Bidula não fala nada. Negão bebeu demais. A Bidula não vende mais cachaça pra Negão. Que é isso? Não vende. Está esquecido que os discípulos o fizeram Padre Eterno e que por isso não deve tocar em carne. Alto lá! Para onde vai? Pra Minas? Tem que pagar a entrada. O que leva aí? Pano, tecido, ai. É seco. 1.200 réis por arroba. 1.000 réis para a rainha, 200 para nós. E o que mais? Carne, vinho, vinagre. É molhado. 750 réis arroba. O espetáculo narra os bastidores da Inconfidência Mineira. Como o movimento foi articulado. O episódio da traição que foi feita por mim, Silvério dos Reis, e a repressão ao movimento. Quem não tem serventia é você, arrasta-mula. Vai andando e cala a boca. É, de ver.
Bom dia, até mais ver. Vambora, minha gente! De artistas plásticos, a MAP. Eu fui o primeiro presidente, né? Teve a primeira presidente foi a Iara, para estabelecer né, as bases da associação, e eu fui o primeiro presidente eleito. Né? E fiz lá a minha gestão. Depois de mim foi o Wilde. Aí veio a Revolução, né, e acabou com tudo. Não tinha nem gente mais que chegava na... Eu fui na sede, não tinha ninguém lá. Só encontrei Eduardo de Paula, sabe? No dia fatídico, né? Não tinha ninguém lá, né? Sumiu todo mundo, eu não sei nem que fim levou a associação que estava nessa época na mão da Maricela Tristão, né? Quando chegou a Revolução e terminou. Então eu acho que nós foi mais ou menos em grupo, esse grupo que foi mais ou menos se profissionalizando. Inclusive é importante dizer aqui a participação do Wilson Frade, que organizava uns leilões de arte no Morro do Chapéu e pegava e movimentava toda a sociedade de Belo Horizonte, né? E cada quadro tinha uma madrinha, vamos dizer assim, né? Uma patronesse, né, que se o quadro fosse leiloado, ela ficava com o quadro. Então também foi outro impulso muito grande, que a imprensa destacava muito, então que foi colocando o nome dessa turma na mídia. Né? Então foi aí, mais ou menos, nesse período de 60, 64, por aí, que já estava encaminhado já, principalmente por causa do grupo atuante que eu fazia parte. A gente não nega nada. A mídia, né? Quer dizer, qualquer que seja emissora, qualquer que seja o tipo de programa, etc., nós estamos sempre dispostos a prestar depoimento ou mostrar o trabalho nosso, né? Que a mídia, nesse caso, é uma parceira da gente, que divulga o trabalho da gente, né? Então, agora, a relação com galeria já é mais difícil, né? Porque... muitas vezes, aqui é trabalho em consignação. Eu já tive a felicidade de trabalhar, né, com a compra do meu quadro. Um marchand vai em casa, escolhe, paga e leva e vende por quanto ele quiser. É o melhor tipo de relação. Mas isso hoje está raro. Hoje eu trabalho em consignação, que você entrega para o marchand para ficar lá exposto e, por fim, ser vendido e tira a comissão dele. Né? Agora, é difícil porque o marchand, muitas vezes, ele quer uma coisa vendável, né? E você não está com vontade de fazer nada vendável, você está querendo... E eu, então, em casa, tenho muito trabalho meu, né, que foi exposto, não foi vendido, porque não é vendável, não é decorativo. Né? Aí, o que resta fazer é eu presentear um amigo e ficar com ele. Não tem outra, né? Thank you.